Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 84. O livro é dos Salmos e nós temos dentro dos Salmos, Salmo. Então é Salmo 84, não Salmos 84, tá? Salmo de número 84. Nós continuamos a nossa série sobre uma igreja fiel e depois de 3 semanas dando algumas exortações aos irmãos, hoje eu quero ver se eu consigo dar um pouco de esperança. Vai vir a exortação junto, porque parece que é meio natural a mim, né? Mas vamos ler a palavra de Deus de acordo ali com os filhos de Corá, né? Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó, Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Oremos. Pai, a tua palavra foi lida e nós clamamos agora a ti. Que o teu Santo Espírito abra o nosso coração para que possamos entender essas verdades de vida. Usa-me para que eu traga uma mensagem fiel ao teu povo. Que eles saiam daqui confortados, confrontados e em todo o tempo o seu nome glorificado. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu creio que não seja difícil nós pensarmos ao longo da nossa vida, sobre a nossa vida, e nós identificarmos momentos em que nós passamos por terríveis situações. Situações de fato difíceis. Sejam elas devido à violência, seja elas por motivo de doenças e diagnósticos recentes sobre a nossa condição ou condição de entes queridos, seja por perdas financeiras, seja por perda de emprego, seja por perda de familiares, seja por perda de amigos, seja por problemas nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, entre tantas outras coisas. Talvez o seu sofrimento possa ser decorrente de antecipação de possibilidades futuras, a chamada ansiedade. Tais como cenário econômico dessa nação ou da nossa nação materna, seja por inflação, guerras cada vez mais próximas a nós, e assim por diante. Creio que vocês pegaram a ideia. Talvez você esteja a passar, nesse exato momento, por situações que pareçam intransponíveis para as suas forças. Você se sente de mãos amarradas. Você, ao olhar para a situação, sabe que qualquer esforço teu não será suficiente. Coisas que nós somos incapazes de lutar. E ao olhar para essa situação, você se sente impotente. O medo pode dominar o seu coração e pode te conduzir à paralisia, ao desânimo ou até mesmo a uma crise espiritual.
Diante de circunstâncias desse tipo ou ao nosso redor, nós podemos ser levados a pensar que o nosso sofrimento é maior do que dos outros. Ou ainda que apenas eu estou sofrendo e mais ninguém ao meu redor está sofrendo. Ou então que nunca houve antes na história de toda a criação um momento tão difícil para se viver e para exercer a nossa fé. E aí, os irmãos já estão se acostumando com as minhas perguntas. Será que o sofrimento é um privilégio do nosso tempo? Será que essa nação talvez não tenha sofrido mais no período das grandes guerras mundiais? Será que o povo de Deus, ao longo da história, sofreu mais do que nós sofremos ou foi mais perseguido do que nós somos? Com certeza, eles foram perseguidos e mais do que nós somos hoje. Com certeza, eles sofreram muitas vezes mais do que nós estamos sofrendo. O povo de Deus foi levado cativo, foi escravo por 400 anos no Egito. O povo de Deus sofreu na mão de nações terríveis durante o exílio. Os nossos irmãos da igreja primitiva foram perseguidos, martirizados. Agora, será que esses irmãos que passaram por essas situações têm algo que eles possam nos ensinar a como enfrentar o mundo no qual nós vivemos hoje? Eu não tenho dúvida de que sim. E para isso nós precisamos entender esse Salmo de número 84. Antes de entendermos o Salmo, eu quero trazer para vocês uma visão panorâmica do livro dos Salmos. O livro dos Salmos ele não é ordenado por ordem cronológica. Existe um grande debate, porque o livro dos Salmos ele é dividido em 5 livros. E uma possibilidade que me agrada muito, é que cada livro é temático. E o Salmo de número 84, ele se encontra no livro de número 3, no terceiro livro. E esse livro, ele tem uma perspectiva um pouco diferente da vida do povo de Deus. O foco não está mais em Davi, o foco está na comunidade, ou seja, no povo de Deus, nos nossos dias, a igreja. O foco não são mais as lutas de Davi, mas as dificuldades do povo de Deus. Em específico, o livro 3, eu concordo com o Dr. Palmer Robertson, em que nós estamos tratando aqui do livro que fala da devastação na vida do povo de Deus. Onde você for lendo os Salmos, você vai se deparar com salmos de completo desespero. Salmo onde as emoções são expostas de maneira vívida. E isso naturalmente traz algumas dificuldades para nós datarmos, definirmos quando esse salmo foi escrito. A pergunta que fica é qual calamidade nacional estava acontecendo quando os filhos de Corá escreveram o Salmo de número 84. O fato é que nós não sabemos. Tudo aponta uma grande calamidade nacional, mas que nós não sabemos qual é essa calamidade. Apesar dessa devastação relatada pelo livro 3, esse salmo em específico tem um tom positivo. Esse salmo tem um tom encorajador. Esse salmo faz um contraste com os demais salmos do livro 3. Isso nos ensina pelo menos uma coisa: é possível adorar em meio ao sofrimento. É possível seguir adorando a Deus em meio às piores circunstâncias da nossa vida. As bênçãos dos Deus da aliança, Yahweh, aqui na nossa Bíblia em Senhor em caixa alta, são destacadas. O nome do Deus da aliança é usado 7 vezes, sendo que 4 dessas 7 acompanhada do modificador Senhor dos exércitos. A ênfase na soberania de Deus nesse salmo, mostrando ao salmista e a nós de que não exista circunstância, por pior que ela seja, que Deus não esteja no controle, que não seja Deus quem está controlando a situação e que Deus tem um propósito naquela situação. Esse salmista provavelmente era um peregrino, um salmista que morava longe do templo de Deus. Uma pessoa que precisava viajar uma vez ao ano para adorar Deus, no local onde Deus se manifestava de maneira especial. Nesses momentos em que ele viajava, ele tinha no seu coração aquilo que ele faria.
os momentos que ele teria diante de Deus e junto com os seus irmãos de fé. De certa forma, esse salmista se encontrava impotente diante da calamidade nacional. E provavelmente ele estava impedido de fazer aquilo que ele amava, que era adorar o próprio Deus. Ele estava impedido de viajar para adorar o próprio Deus. E por isso, eu quero ver com os irmãos hoje que uma igreja fiel, ela é encorajada por Deus. E a primeira forma como Deus encoraja o seu povo aqui nesse texto, nós vemos nos versos de 1 a 4, e é através do culto solene, esse ato que nós estamos a fazer. Então, versos de 1 a 4, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Ao declarar o seu amor pelos tabernáculos de Deus, o salmista nos mostra a importância desse local na vida do seu povo. Não se trata de um lugar qualquer, se trata do local onde Deus especialmente se manifesta ao seu povo, a maneira como Deus alimenta a fé do seu povo. É desse tipo de local que nós estamos falando aqui. É a morada do próprio Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus soberano. Através de uma linguagem poética, o salmista expressa o seu desejo de estar nos átrios do Senhor. Esse desejo era tão intenso que a sua alma chegava a desfalecer. A imagem fica ainda mais rica quando o salmista diz que todo o seu ser, não apenas a sua alma, anseia a morada de Deus. A sua carne e o seu coração exultam pelo Deus vivo. Esse desejo é intenso, um desejo que move todo o ser a buscar o Deus dos exércitos. E uma alegria intensa, então, enche o coração de gratidão. A Bíblia nos apresenta o coração como a origem de todas as nossas emoções, desejos e pensamentos. Diferente do que se crê no nosso tempo, que nós pensamos com a cabeça e sentimos com o coração, a Bíblia nos apresenta o coração como o centro do ser humano. É do coração, então, que procedem os meus desejos, as minhas emoções e os meus pensamentos. Então, a partir desse conceito, muito claro nas Escrituras, nós vemos que o salmista sentia uma intensa saudade dos momentos que ele esteve em comunhão com Deus no seu tabernáculo, e ao mesmo tempo ele exulta, ele tem alegria, ele externa essa alegria diante do Deus vivo. Ele sentia saudade daqueles momentos, mas ele não era saudosista. Ele enfrentava a realidade pelo que ela é e avançava para as próximas situações e a maneira como ele teria que lidar com aqueles problemas. Ao refletir sobre o templo, o salmista se recordava das aves que faziam os seus ninhos dentro do templo. E é bastante interessante aqui, porque duas aves são citadas, né? O pardal e a andorinha. O pardal, ele é normalmente, dentro do contexto bíblico, um símbolo para algo praticamente insignificante. E a andorinha, um símbolo de inquietação. Então, se criaturas inquietas e sem valor encontraram em Deus, na casa de Deus, proteção e conforto e motivo para a existência, quanto mais nós, que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, muito mais nós, que fomos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, encontraremos descanso, encontraremos conforto e encontraremos motivos para sermos alegres em meio às dificuldades. Portanto, se o pardal e a andorinha encontram em Deus descanso e proteção, com certeza o salmista encontraria. Somente em Deus o salmista poderia encontrar descanso e proteção em meio à devastação. Somente em Deus, meus irmãos, o nosso coração encontrará o verdadeiro conforto, descanso e proteção. Não existe outra pessoa, não existe outro lugar, não existe outro bem no qual nós possamos descansar
e nos sentir protegidos. Não existe método humano que dê conta de cuidar do coração do homem. Somente no Senhor, o Deus soberano, nós descansaremos verdadeiramente. Nós deixaremos os nossos fardos, os nossos medos, as nossas ansiedades. É somente nele. Em condições normais, o salmista peregrinava uma vez ao ano para usufruir dessa manifestação especial de Deus na sua habitação, nos tabernáculos, no templo. Em Cristo, nós temos acesso a essa manifestação especial de Deus semanalmente no culto solene. Enquanto os nossos irmãos do Antigo Testamento ansiavam por uma vez ao ano, na média nós temos 52 oportunidades de fazer isso. Quão privilegiado nós somos. Quão privilegiado nós somos. Existe um aspecto especial nesse ajuntamento solene que nós estamos agora. Existe um aspecto em que Deus derrama da sua graça, Deus alimenta a nossa fé, Deus cuida dos nossos anseios. E aí vem as perguntas. O quanto nós deveríamos ansiar esse momento? Como tem sido a sua relação com esse momento do culto solene? O quanto você já reclamou do pastor que está pregando 50 minutos no culto solene? Adicionalmente, o salmista ressalta o quão bem-aventurados são os que habitam a casa do Senhor e o louvam continuamente. Trazendo para os nossos dias os que habitam na casa do Senhor, até onde eu sei não tem ninguém morando aqui, mas são bem-aventurados esses que louvam continuamente através do serviço para que outros possam cultuar e ser edificados. Bem-aventurados são os que alegremente investem o seu tempo na manutenção desse espaço, que durante a semana fazem a limpeza e você pode entrar e sentir um cheiro agradável. Bem-aventurados são aqueles que fazem as manutenções necessárias e colocam um gás aqui no aquecedor, estão cuidando da energia elétrica para que a gente possa ligar aquecedores aqui dentro. Bem-aventurados são esses que fazem isso. Bem-aventurados são aqueles que chegam mais cedo no domingo para abrir a porta, preparar o pequeno almoço, para que você possa chegar, participar da EBD e depois se alimentar. Bem-aventurados são aqueles que cuidam desse espaço. Bem-aventurados são aqueles que vêm aqui e proporcionam para nós a transmissão do culto e a gravação da EBD, para que aqueles que não estiveram aqui possam ser edificados de alguma forma também. Então, meus irmãos, qual tem sido a sua relação com o culto solene? Qual foi a última vez que você ficou empolgado no sábado à noite, que domingo, com 4 graus, você acordaria às 7 da manhã para vir aprender mais de Deus? Qual foi a última vez? Por favor, fala que foi ontem. Então, avançando no texto, além do culto solene, Deus encoraja a igreja através da força que somente Ele pode dar. E nós vemos isso nos versos de 5 a 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Para o salmista, bem-aventurado é aquele que a força está em Deus e no seu coração estão os caminhos aplanados. E aqui nós podemos extrair pelo menos 2 lições a respeito dos caminhos aplanados. Aquele que ama a Deus e a sua presença, tem prazer na comunhão com Ele e deseja estar na sua presença. Podemos fazer um paralelo aqui com esse culto que nós prestamos. Então, quando o salmista pensava daquilo que ele viveria, o seu coração se enchia de alegria. E só pelo fato de lembrarmos que nós estaríamos diante de Deus, aprendendo da sua palavra e tendo comunhão com os nossos irmãos, o nosso coração já é confortado. É quando no meio da semana problemas te assolam, problemas acontecem e você se lembra que domingo você será confortado por Deus de maneira especial.
E isso te dá coragem, isso te dá força para viver o restante da semana. É esse o poder de Deus através do culto. Essa é a maneira como Deus age no seu povo. É assim que Ele dá força pelo seu povo. Eu vou trazer uma coisa que vocês vão aprender, assim, se Deus der a oportunidade de a gente caminhar junto, é de que eu sou muito bom com exemplos ruins. Tá certo? Muito bom com exemplos ruins. Então, um exemplo ruim não sai da cabeça. Isso que é a vantagem que joga a meu favor, né? E, naturalmente, né, toda figura, toda imagem que eu tentar usar aqui, ela vai ser falha em algum sentido. Então, por favor, não me critique muito. Tenta se agarrar apenas ao sentido que eu estou trazendo. E eu quero trazer para vocês um pouco do paralelo do que o salmista sentia quando ele pensava que ele viajaria para ir ao templo prestar culto a Deus. Eu quero que você pense na sua vida profissional. Ano difícil, crise econômica, pessoas perdendo emprego, você lutando para manter o seu, mas você tem um negócio que está te esperando chamado férias. E depois de um período árduo de trabalho, você começa então a planejar as suas férias. Eu vou usar um exemplo do Brasil, que é o que eu tenho hoje, a tão sonhada viagem dos pais com os filhos para Disney. Eu não entendo o que eles vão fazer lá, mas tudo bem, é outra história. Uma companhia que só quer deturpar e estragar a vida das nossas crianças, a gente vai lá dar dinheiro para eles. Eu não entendo, cenas para outros capítulos. Mas a viagem organizada, você compra as passagens, ainda falta um mês que seja, essa viagem está próxima, mas não está tão próxima ainda. E aí, às vezes, você está lá no trabalho, teu chefe enchendo a tua paciência, brigando com você, cobrando por resultado, e você fala assim, a Disney está chegando. As criançadas chorando, pegando fila para ir na montanha-russa, pagando caro para comer uma perna de peru e tudo mais. E isso traz, de uma certa forma, uma alegria e uma força no seu coração. De certa forma, era isso que o salmista sentia quando ele pensava na peregrinação para o tabernáculo ou a peregrinação para o templo para adorar a Deus. Ele, de uma certa forma, o coração dele era confortado com a certeza de que, num espaço curto de tempo, ele estaria diante de Deus sendo alimentado. E aí, de novo, perguntas. Já perguntei, né? Qual foi a última vez que, de fato, você ficou animado para estar conosco aqui no domingo de manhã? De uma maneira semelhante que você fica animado quando as suas férias estão chegando. Qual dos dois é mais importante? Qual foi a última vez que resolveste dormir mais cedo no sábado para acordar no horário e ter disposição para prestar culto a Deus? Qual foi a última vez que você abriu mão de sair com seus amigos para dormir mais cedo, para acordar mais cedo, para estar aqui na EBD a sorrir, para animar o coração do pastor? Qual foi a última vez? Como tens se preparado para o culto dominical? O que você vai dormir pensando no sábado? O que você acorda pensando no domingo? Quais são os pensamentos e as preocupações que têm ocupado o espaço do seu coração? Vamos avançar. Eu falei que esse é um aspecto. Qual que é o outro aspecto, então? O aspecto de caminhos aplanados no Antigo Testamento, eles apontam para um coração arrependido. Eles apontam, então, que a pessoa bem-aventurada é aquela que se arrependeu e, por isso, recebeu o perdão. Então, o coração aplanado, pelo fato de ser regenerado, pelo fato de ter se arrependido, pelo fato de crer em Jesus Cristo, tem os caminhos no seu coração que o levam à presença de Deus, junto com a igreja, junto com o corpo de Cristo. Contudo, esses caminhos que levam o peregrino à presença de Deus também o levam a passar pelo vale árido, como o texto nos mostra.
um ambiente que impõe dificuldades para os peregrinos. Seja o calor, seja a falta de água, seja os perigos da viagem. E uma viagem, nessa época, era perigosa, meus irmãos. Não tinha 190, não sei nem qual é o número aqui em Portugal, se alguém me assaltar, não sei o que eu vou fazer. Mas não tinha polícia para você recorrer. Você estava no deserto, dependendo de Deus. Isso nos mostra que não existe problema em se colocar em risco para adorar a Deus. Nós precisamos enfrentar riscos e dificuldades, como os nossos irmãos enfrentam em países onde o evangelho é perseguido. Eles põem a própria vida em risco para adorar a Deus, porque é isso que importa a eles. Os peregrinos sofrem ao passar por esse vale. A despeito do sofrimento, o peregrino ama esse caminho, pois é o caminho para a cidade de Deus, é o caminho que Deus vai mostrando a sua providência. O peregrino cuja força está em Deus também enfrenta dificuldades, porém, ele usufrui do cuidado divino e é a providência divina que vai conduzi-lo no caminho e vai transformar as dificuldades em bênçãos. É em meio às dificuldades que Deus vai fortalecendo os peregrinos. Assim como dito pelo nosso irmão profeta Isaías, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É de força em força até que estejam presentes diante dele, na cidade, em sua cidade, em Sião. É de força em força que nós enfrentamos a nossa semana, as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos medos, para estarmos aqui adorando esse Deus. E esse perigo, esse vale árido acontece conosco. Nós vivemos no vale árido, é esse o nosso caminho. Nós vivemos num mundo que foi afetado pelo pecado, um mundo que continua afetado pelo pecado e que, segundo Romanos 8, anseia pelo retorno de Cristo, para que os efeitos do pecado sejam removidos. Nós vivemos num lugar que, num certo sentido, é ruim, cheio de confusões, cheio de tragédias, mortes, doenças, ódio. Porém, os que possuem a sua força vinda de Deus são felizes e estão seguros, independente das circunstâncias. Fomos chamados pelo nosso Deus para sermos conformados à imagem de Cristo. Esse chamado, então, pressupõe uma transformação profunda do nosso ser. Mudança de gênio forte, mudança de opiniões, mudança de crença, mudança de tantas coisas. E a pergunta, momento pergunta, de que forma Deus fará isso em nossas vidas? Será por vales férteis e isentos de adversidade? Claro que não. As dificuldades devem nos mostrar a profundidade com que os nossos defeitos e os nossos pecados estão ainda enraizados no nosso coração. Nós teremos que passar por muitos sofrimentos nesse mundo. O chamado ao cristianismo não é um chamado a uma vida confortável. Ele é chamado a uma vida de conforto, é diferente. Nós vivemos confortáveis no desconforto. Porque nós temos um Deus que cuida de nós e nos transforma ao longo dessa jornada. Cada um de nós sabe quais têm sido os nossos vales áridos. Eu não sei o que você está passando agora. Esses vales podem ser áridos nas finanças, na saúde, nas emoções, nos relacionamentos com marido, esposa, filhos, amigos, colegas, parentes. Mas a certeza que nós temos é que nós apenas passaremos por esses vales áridos
se as nossas forças forem renovadas pelo Senhor. É somente através da ação divina que esses vales áridos se transformam em mananciais de bênção para nós e para aqueles que vivem conosco. Pense o quão abençoador será se as dificuldades da vida forem utilizadas para te tornar mais humilde, para te tornar mais dependente, reconhecer mais a sua dependência de Deus, para que você seja mais manso, falando comigo mesmo, para que seja menos ansioso e assim por diante. E uma outra imagem que eu quero que vocês tenham na mente. Deus, ele é uma espécie de um alfaiate. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o sofrimento da sua vida foi feito sob medida para você. O teu sofrimento não serve na minha vida e o meu não serve na tua. Deus é o perfeito alfaiate que está trabalhando na nossa vida através do sofrimento. Então, diante das circunstâncias, não olhe para Deus e fala: o Senhor não consegue ver o tamanho do meu sofrimento? Mas pense: o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor está trabalhando em mim? Me mostra porque está difícil de enxergar. Me mostra porque eu sou egoísta e eu quero conforto, eu não quero sofrimento. Me ajuda, pois eu sou lento e sou limitado. E se o Senhor não abrir os meus olhos, eu serei um murmurador. Se o Senhor não abrir os meus olhos, eu não vou conseguir reconhecer a boa obra que o Senhor está fazendo em mim e que o Senhor irá completar. Diante dos sofrimentos, lembre que, aqui citando palavras de Hernandes Dias Lopes, Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus. Nem uma gota a mais e nem uma gota a menos. É sob medida. Então, na caminhada cristã, o mesmo caminho que nos conduz à conformação à imagem de Cristo e para a concretização da nossa salvação, nos conduzirá a diversas provações que contribuirão com esse processo. Ciente disso, devemos ter as nossas forças renovadas em Deus, para experimentarmos da mesma providência em meio às dificuldades. Assim como o salmista, devemos, na força dada por Deus, enfrentar todas as dificuldades da nossa vida, transformando o nosso caminho em um manancial de bênçãos. Com as nossas forças renovadas por Deus, nós apareceremos diante dele no dia final, justificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, além do culto solene e da força, Deus encoraja o seu povo através da oração. Versos 8 e 9. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Nós não temos noção de qual problema, qual calamidade nacional, qual tragédia nacional os nossos irmãos do Antigo Testamento estavam enfrentando nesse momento. Mas, diante da devastação, diante da dificuldade, diante da impossibilidade, o salmista clama a Deus. O Deus dos exércitos, o Deus de Jacó, o Deus soberano. A falta de perspectiva e a provável falta de segurança que dificultariam ou até mesmo impediriam a peregrinação para o templo levam o salmista a orar a Deus, o Senhor dos exércitos. Veja que lição importante para nós. Diante das dificuldades da nossa vida, qual é normalmente a nossa primeira reação? Nós clamamos ou nós reclamamos? Nós clamamos a Deus ou murmuramos contra Ele? O governante humano, normalmente, humanamente falando, o governante de uma nação é aquele que é responsável pela estabilidade e segurança de uma nação. Por isso, a gente vota e coisas do tipo. Por isso, o salmista ora pelo ungido, ou seja, pelo rei.
O salmista, então, diante da calamidade, ele faz oração por aquele que governava sobre ele humanamente falando. Mas, ao mesmo tempo, o salmista se refere a Deus como seu escudo e proteção. O salmista sabe que, em última instância, são os governantes humanos que estão ocupando a posição, mas, em última instância, é Deus quem controla todas as coisas e protege o seu povo. Ciente de que Deus é o provedor da proteção, o salmista clama para que ele cuide do seu rei. A presença do Deus do exército no meio do seu povo afasta todo medo, pois a história mostra as suas vitórias, a sua vigilância é constante e o seu amor é fiel. Nenhum povo inimigo é capaz de resistir o Senhor dos Exércitos. Atualmente, meus irmãos, muitos de nós depositamos nossas esperanças, a nossa esperança e a nossa condição de vida ideal em governantes, em políticos. Nós temos tornado os nossos políticos ídolos na nossa vida. Nós temos crentes que falam mais sobre política do que sobre o reino. Nós temos aqueles que se dizem crentes e argumentam mais em favor do seu candidato do que evangelizam outros que estão perdidos. Contudo, assim como o salmista que sabia que somente Deus é soberano e que somente Ele pode conduzir um governante a mudar uma nação, o salmista então ora a Deus para que as suas circunstâncias fossem alteradas, para que ele pudesse voltar a fazer as suas peregrinações, para que ele pudesse voltar a cultuar a Deus na sua habitação. E assim como o salmista orava a Deus pelos seus governantes, assim nós devemos fazer, ainda que você não goste deles. Você pode orar para que Deus os converta, para que Deus os use, para que Deus traga julgamento sobre a vida deles, porque eles são ladrões corruptos, e estão matando pessoas quando eles desviam dinheiros da saúde pública, por exemplo. Mas eu vou dar aqui uma lista um pouco mais light para você orar. Ore pelas nossas autoridades, para que a realidade nacional seja transformada, tanto econômica quanto moralmente. Para continuarmos a ter o direito de exercer a nossa fé pública e integralmente. Para que os governantes não acatem ideologias, como ideologias de gênero, aborto, drogas, união homossexual e assim por diante, propostas que vêm direto do inferno. E se eles acataram, oremos para que eles revertam. E por último, como dizia Paulo a Timóteo, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, além da proteção vinda encontrada no culto solene, esse encorajamento que vem pelo culto solene, pela força que Deus dá e através da oração, Deus encoraja o seu povo através da confiança nele. Vejamos os versos de 10 a 12. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Mais uma vez o salmista mostra o valor de estar na presença de Deus. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 longe dele. Ele continua o seu raciocínio a dizer que prefere estar numa posição de humildade à porta da casa de Deus, como os diáconos estão lá hoje, a estar em posições de destaque nas tendas da perversidade. A razão de tamanho valor está no fato de que o Senhor Deus é sol, Ele é a fonte de vida, alegria. Basta pensar nos dias nublados aqui no Porto. Quando sai o sol, muda até o humor, não muda? O Senhor é o nosso sol. É Ele quem traz a vida e a alegria. Ele é o nosso escudo, é aquele que nos protege, é aquele que nos salva.
Ele dá graça, Ele dá glória, ou seja, Ele nos abençoa. É o Deus da aliança que sempre cumpre a sua parte no pacto. É Ele quem não sonega os bens aos que andam retamente. É Ele que sustenta aos que estão debaixo da obra de Cristo. E o último versículo é o ápice desse salmo. A nossa bendita Ara aqui, né, traduz feliz o homem, né? Essa é a mesma palavra traduzida por bem-aventurado nesse mesmo salmo. Então a ideia é de que bem-aventurado é o homem que confia em Deus. A ideia de bem-aventurado é... A gente não tem uma palavra em português que consiga transmitir essa expressão. Mas se a gente fosse tentar entender, é a gente ser tão bem-aventurado, a gente é tão alegre, a gente é tão abençoado que não cabe na nossa vida. É mais do que a gente precisa. É algo que excede a nossa compreensão. Portanto, esse homem, além de ser bem-aventurado, ele acaba sendo então encorajado, pois ele deposita a sua confiança em Deus. E que Deus é esse? É o Deus que possui o domínio sobre todos os aspectos espirituais e sobre toda a criação. Não há um passarinho que morra. Tem uma parte da Bíblia que eu não gosto. Não há um fio de cabelo que caia da sua cabeça que não seja Deus que tenha ordenado. E eu estou ficando careca. A sorte é que eu sou um pouco alto e esconde, né? E que o meu barbeiro ali ajuda a esconder também. Então, essa ideia de que esse Deus ele controla tudo e todos. É por isso que eu posso confiar nele, é por isso que eu posso descansar nele, é por isso que eu sou bem-aventurado e é por isso que eu sou encorajado a viver a vida apesar das dificuldades. O salmista, ele inicia esse salmo apontando para os que habitam na casa de Deus. Depois ele muda o seu foco para os que aparecem diante de Deus em sua cidade, não mais no templo, mas na sua cidade. E finalmente ele chega naqueles que confiam no Senhor. Existe um distanciamento de locais geográficos para uma relação íntima e pessoal com o próprio Deus. Existe o aspecto importante de que nós nos reunamos aqui semanalmente. Mas existe o aspecto do nosso relacionamento com Deus, íntimo e diário. E essa mensagem ela é muito importante para os nossos dias, dias nos quais tem crescido a quantidade de falsos profetas, que criam lugares e objetos sagrados, que mercadejam a fé, vendendo curas e bênçãos em nome de Deus. Em contrapartida, o salmista nos mostra que apenas a confiança em Deus, sem barganha, sem negociação, sem troca, é o que resulta na bem-aventurança. É somente através da mais pura e genuína confiança em Deus, na qual Jesus Cristo é o nosso intermediário, que nós encontraremos o verdadeiro descanso. Ao longo da exposição desses salmos, nós vimos algumas formas como Deus encoraja o seu povo. A igreja é encorajada no culto a Deus. Ela é encorajada pela força que está em Deus. Pela oração, Deus encoraja. E pela confiança nele mesmo. O Deus triuno, através da eleição do Pai, da obra redentora de Cristo e da ação e da habitação do Espírito, conquistou tudo o que nós precisamos para sermos encorajados enquanto nós passamos pelo vale árido. Para que pudéssemos adorar a Deus, Jesus precisou ser humilhado. Para que pudéssemos receber a força que veio de Deus, Jesus Cristo se fez fraco. Para que pudéssemos orar a Deus, Jesus Cristo foi desamparado na cruz. Para que pudéssemos confiar em Deus, Jesus Cristo foi traído. Para que pudéssemos ser bem-aventurados, ele se angustiou e foi contado entre os malfeitores. Meus irmãos, usufruam do privilégio que é cultuar a Deus aos domingos. Anseie, priorize esse momento. Organize a sua agenda para que você possa estar aqui. Não deixe que outras situações e prioridades atrapalhem a sua vida com Deus e na união com o corpo de Cristo.
em meio às tantas dificuldades da vida, busque no Senhor força para enfrentá-las. Não confie na sua própria força e nem nos métodos humanos. Não busque atalhos diante das dificuldades, mas sim no Senhor dos Exércitos, conforme Pedro coloca em sua carta, na primeira carta, primeiro capítulo, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Busque uma vida de intimidade com Deus. Separe o melhor horário do seu dia para isso. Acorde mais cedo. Separe uma agenda. Crie uma lista de oração. Eu tenho um Excel de oração. Porque não tenho criatividade, então eu oraria pela mesma coisa todo dia. Então eu fiz um Excel de oração, tem os dias da semana, dias temáticos, e eu oro por mim, pelos meus irmãos e pela igreja. Vocês estão lá de terça-feira. Terça-feira é o dia que eu oro para os presbíteros converter, eu oro para os diáconos para ficar feliz, e assim por diante. Se organize. Se eu conseguir, movido pelo Espírito, você consegue. Se eu consigo acordar cedo, meus irmãos, vocês conseguem. Pode perguntar para os históricos meu, para minha esposa, você vai ver. E não deixe que os afazeres e os cuidados da vida impeçam você de ter esse momento. Seja disciplinado. E quando falhar, não desista. Você vai falhar. Você vai falhar. Mas não desmotiva, não. Errou, faz de conta que nada aconteceu e segue a vida. Dia seguinte, oração, leitura da palavra e meditação na palavra. E confie em Deus quando as circunstâncias estiverem desesperadoras. Não ceda aos atalhos. Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Simplesmente dê o seu melhor. Confie em Deus e descanse, certo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Oremos. Pai, tua palavra foi lida, foi exposta, e diante da tua palavra nós encontramos conforto, encorajamento e confronto. Diante de ti, os nossos pecados ficam evidentes. A luz expõe toda a falha. Por isso pedimos perdão a ti, Senhor. Perdão, pois temos buscado em outras pessoas, em outros métodos, em outros lugares, o encorajamento que apenas o Senhor pode dar. Perdoa-nos, pois não temos priorizado, não temos nos preparado adequadamente para cultuarmos a Ti. Perdoa-nos, pois negligenciamos a vida de oração. Ou quando oramos somos egoístas. Perdoa-nos, pois somos tardios a confiar no Senhor. Por isso, Pai, clamamos diante da nossa fraqueza e da nossa incapacidade que Teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração. Que o Teu Santo Espírito nos conduza a uma vida de intimidade, de confiança, de oração, de descanso e de culto ao Senhor. Que diante da nossa fraqueza, a Sua força fique evidente na nossa vida. É no nome dEle, aquele que encarnou, viveu uma vida de obediência, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está reinando soberanamente, intercedendo por nós. É no nome dEle, através dEle, que nós oramos e clamamos a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Amém.